Bonjour, meu povo, tudo bem com vocês? Me desculpa, eu sei que eu dei uma baita de uma sumida, mas a minha vida tava muito louca aqui, tinha muita coisa pra fazer e eu acabei deixando o canal de lado. Agora as coisas deram uma acalmada e eu tô querendo voltar a fazer os vídeos. Como vocês viram aqui no nome do vídeo, eu finalmente consegui minha nacionalidade francesa e nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês como é que foi o processo e explicar como é que funciona. Bom, o meu pedido de nacionalidade foi feito por conta do meu casamento, então eu vou explicar esse processo por casamento. Existem outros, como por exemplo a nacionalidade por decreto, que é por tempo de residência na França, quando você tem um filho francês ou algum outro familiar francês, enfim. Eu realmente vou focar no pedido por casamento, que é o meu caso, né, que é o que eu conheço. Primeiramente, para fazer esse pedido, é preciso ter casado há pelo menos 4 anos aqui na França. Sim, 4 anos. Eles fazem isso para evitar o que eles chamam de mariage blanc, que é um casamento só para ter nacionalidade, né? Eu comecei meu pedido em julho de 2021 e eu adquiri minha nacionalidade em maio de 2022. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reunir todos os documentos necessários. E como vocês sabem, os franceses eles amam uma papelada, então tem muito documento para mandar. Todos os documentos que não estão em francês devem ser traduzidos por um tradutor juramentado aqui na França. Se vocês quiserem saber quais são os documentos necessários, eu vou deixar aqui na descrição um link que faz uma espécie de simulação para ver se você tem direito a pedir nacionalidade e também vai explicar como que é o processo, quais são os procedimentos, quais são os documentos necessários, etc. Enfim, dá uma olhadinha aqui, como vocês vão poder saber se vocês podem ou não pedir a nacionalidade. É importante se organizar direitinho durante essa fase de reunir os documentos, porque alguns deles devem ter sido emitidos há menos de 3 meses, então é importante focar nisso. Então é importante ir atrás dos documentos que demoram mais tempo primeiro, tá? E depois começar a ver os documentos que são mais fáceis de conseguir, que saem em alguns dias. Muitos desses documentos que devem ser enviados, eles devem ser originais, mas você tem a opção de escolher que esses documentos sejam devolvidos para você no fim do processo. Só que assim, a devolução dos documentos aparentemente ela é um tanto quanto longa, porque até hoje eu não recebi meus documentos de volta. Dentre os documentos que eles pedem estão certidão de nascimento, documento de identidade, comprovante de residência. Eles também pedem uma taxa de 55 euros que é paga na forma de timbre fiscal. Então, 55 euros é mais em conta do que a taxa do titre de séjour. No caso específico de um pedido por casamento, eles também pedem o certidão de casamento, uma prova da nacionalidade francesa do seu parceiro ou parceira e também documentos que provem a vida comum do casal durante esse período de 4 anos. Entre esses documentos a gente pode citar declaração de imposto, conta de água, conta de eletricidade, conta de gás, conta conjunta no banco, enfim, eu sou um pouco medrosa, né? Então eu acabei mandando todos os documentos que eu pude, pelo menos um documento por ano, né, de casamento. Aí eu peguei todas as contas que eu pude, conta de água, conta de eletricidade, a declaração de imposto, enfim, a gente tem que comprar apartamento, mandei o ato de compra do apartamento com os 2 nomes, enfim. E deu certo, né? Então, assim, eu recomendo fortemente de mandar o máximo possível de documentos nessa categoria aqui, de provar, né, a vida comum do casal, porque é muito importante. Também é preciso apresentar um documento que comprove um nível mínimo de francês de B1, que é o primeiro nível intermediário do francês. Se você fez faculdade aqui na França, ou alguma formação, algum curso, o diploma ou certificado dessa formação será o suficiente para testar esse nível de francês, porque o nível universitário é o nível B1 ou B2, se não me engano, enfim, é suficiente. E se não for o caso, se você não tiver feito nenhum curso ou universidade aqui na França, vai ser necessário fazer um teste de proficiência. Existem vários, mas eu acabei optando pelo TCF, que é o Teste de Connaissance de Français. Cuidado porque existem vários tipos de TCF, e aqui no caso para a nacionalidade você tem que fazer o TCF-ANF, que é o TCF Accès à Nationalité Française. Esse teste é dividido em 2 partes. A primeira parte é de múltipla escolha e inclui provas de interpretação de texto, de estruturas da língua e compreensão oral. A segunda parte é dividida em 2 provas, que é uma prova oral e a segunda é uma prova escrita de redação. Os resultados desse teste são válidos durante 2 anos. Então, se você tem um nível de francês que você acha que já está avançado, que está bom, eu acho que eu recomendaria fazer mais o DALF ou o DELF, de acordo com o seu nível, obviamente, porque esses testes eles duram a vida toda, tá? No meu caso, eu não fiz o DALF nem o DELF porque na época que eu tive que fazer o teste não tinham sessões disponíveis nas minhas datas que eu precisava. E no fim eu tive até sorte, porque o TCF eu fiz primeiramente para renovar meu titre de séjour de 10 anos, que eu tinha que comprovar um nível de francês A1,
que eu acho bem nada a ver, porque A1 é o básico do básico, mas enfim, né? Burocracia francesa. Enfim, e eu fiz esse teste, acabei utilizando pro meu TDCJ de 10 anos e pra minha nacionalidade. No final deu tudo certo, porque acabou que as duas coisas caíram meio que na mesma época. Depois de juntar toda a papelada que o governo francês pede, eu abri o meu pedido. No meu caso, meu pedido foi feito pela prefeitura de Grenoble, né, que é a responsável aqui do meu departamento, do departamento de Gisela e mais outros 2 ou 3 departamentos aqui da região. Enfim, eu não sei se todas as prefeituras já adotaram o mesmo sistema que eu utilizei, mas no meu caso, eu mandei os documentos inicialmente pela internet, em um site dedicado a esses pedidos de nacionalidade. Eu vou colocar aqui embaixo também o link para esse site. O site ele é bem intuitivo e a montagem do dossiê é bem fácil, porque justamente é muito bem explicado e a gente pode ir montando esse dossiê aos pouquinhos, entendeu? Tipo, por exemplo, eu ainda não tenho 2 ou 3 documentos que eu tô esperando, eu já posso abrir o meu dossiê e eu coloco os documentos que eu já tenho e quando os outros chegarem, eu coloco e termino o meu dossiê. Quando o dossiê estiver pronto, você pode mandar para a prefeitura, né? Aí vai te criar um número de dossiê que vai ser o código do teu pedido para você poder acompanhar. Depois do envio do dossiê, a prefeitura ela vai te mandar um e-mail para falar, né, se tá tudo certo. E no meu caso, eu mandei o meu dossiê no mês de setembro e no mês de outubro eu já recebi uma resposta da prefeitura falando que eu precisava mandar os documentos originais e algumas cópias pelo correio. Nesse e-mail da prefeitura vem um documento em anexo com a lista de todos os documentos que vocês precisam mandar para o seu dossiê estar completinho. Um detalhe importante é que, lembra daquela taxa de 55 euros que eu falei no começo do vídeo? Então, essa taxa ela não deve ser paga no momento que você manda o seu dossiê, tá? Isso porque o teu pedido ele pode demorar muito tempo para ser aceito, a sua nacionalidade pode demorar bastante para ser homologada. Por conta disso, o governo recomenda que essa taxa seja paga alguns dias antes da sua entrevista na prefeitura, que vou explicar para vocês depois como é que funciona. Enfim, enviamos documentos por correio no mês de outubro e no começo do ano, em janeiro, no dia 1º de janeiro de 2022, eu recebi uma carta da prefeitura de Grenoble falando que a minha entrevista estava agendada para o dia 2 de fevereiro. Sinceramente, eu tive muita sorte, porque eu acho que o pedido correu muito rápido no meu caso. Enfim, dia 2 de fevereiro foi até a prefeitura com meu marido, porque nesses casos de pedido por casamento é necessário que os dois venham, porque na verdade a entrevista ela é feita a 2 no começo e depois são feitas entrevistas individuais com as 2 pessoas. Eu fui lá morrendo de medo, né? Porque a gente vê tanta coisa na internet falando de pedido de nacionalidade, essa entrevista que é muito difícil, que não sei o quê, que eles vão tentar te ferrar, a gente fica meio neurótico, né? Mas enfim, eu fui e fui super, super tranquilo. Bom, primeiramente, a funcionária ela fez algumas perguntas mais pessoais, falando qual era o meu trabalho, como é que eu tinha conhecido meu marido, qual era o emprego do meu marido, se eu participava de algumas associações, qual a nacionalidade do meu círculo de amigos, enfim. Pra ver realmente se eu tinha conseguido me inserir na sociedade francesa e também pra ver se o meu casamento com meu marido era realmente de verdade, né? Se a gente realmente morava juntos, a gente realmente dividia uma vida juntos. Aí na segunda parte foram feitas algumas perguntas mais relacionadas à França mesmo. Então, por exemplo, ela me perguntou quais eram os símbolos da República Francesa, o que era laicidade, o que eu achava da laicidade, se eu tinha uma religião, se eu era praticante, enfim, coisas do gênero. E ela me perguntou qual era o evento super importante que ia ter nesse ano, né, 2022, que no caso são as eleições presidenciais. Nessa parte da entrevista, ela me fez pouquíssimas perguntas, mas eu vi por alguns relatos que em alguns lugares tem muito mais perguntas e elas são um pouco mais difíceis. Então, assim, se você quiser se preparar para essa entrevista, se você for como eu, meio cagona, pode procurar no Google e tem vários sites que colocam vários exemplos de perguntas que podem ser feitas nessa entrevista. Bom, essa entrevista durou mais ou menos uma meia hora. A funcionária, no final, ela disse que estava tudo ok para ela e ela explicou um pouquinho como seria a continuidade do processo, o que eu tinha que fazer, quanto tempo eu teria que esperar. Aí ela me disse que eu seria convocada pela polícia para ir na delegacia para fazer uma outra entrevista. Aí, no mês de março, eu recebi essa convocação para ir na polícia, né, na delegacia. Eu fui tranquilo, dessa vez sozinha, só eu mesmo. Aí lá eles só verificaram um pouco o meu dossiê, as minhas informações. Inclusive a gente descobriu que o meu número de telefone estava errado. Ainda bem que a gente descobriu lá, que pelo menos mudou, né? Aí também perguntou algumas coisas, um pouco como a primeira entrevista na prefeitura. A gente perguntou se eu tinha algum histórico com a polícia, enfim, coisas do gênero. E o policial que me atendeu, ele era português, então foi super bacana, porque no fim a gente acabou fazendo a metade da entrevista em português e ele foi super simpático comigo.
Teoricamente, pelo que eu entendi, também tem uma outra fase dessa parte da polícia, na qual a polícia ela vem na sua casa pra verificar realmente se você vive com o teu marido, se tem uma cama de casal, se tem duas escovas de dente, enfim, foi o que me falaram. Mas acabou que isso não aconteceu comigo, não teve ninguém que veio aqui na minha casa, mas eu acho que foi porque o policial julgou que, assim, eu era uma pessoa honesta, que tava falando a verdade, que não precisava desse processo aí. Bom, depois de todo esse rolê, agora era só aguardar, né? Aí acabou que eu fui pro Brasil no mês de maio e voltei no mês de junho. Aí eu fui ver a minha caixa de correio, né? Óbvio, porque devia ter muita coisa, tinha ficado fora um tempão. Aí peguei, abri, vi uma carta no meu nome, abri a carta e tinha um título eleitoral no meu nome. Aí eu falei, ué, como assim tem um título eleitoral pra mim? Porque aqui na França, pra votar, você precisa ser cidadão francês pra poder votar. Aí eu falei, ué, será que minha nacionalidade foi homologada e eu não tô nem sabendo, né? Como assim? Aí eu mandei um e-mail pra prefeitura de Grenoble, né, que é a responsável do meu pedido. E eles falaram que sim, tinha saído mesmo. Tipo, tinha saído, eu não tava nem sabendo. Ainda bem que mandaram a certidão eleitoral, porque eu não sabendo até hoje, minha gente. Porque até hoje eu não recebi nenhuma carta, eu não recebi a convocação pra cerimônia oficial. Enfim, né? Mas mesmo assim, eu consegui pedir a minha certidão de nascimento com a menção da nacionalidade francesa, e com essa certidão eu pude pedir os meus documentos franceses, que eu vou buscar no dia 9 de setembro. E é isso aí, gente, agora eu sou francesa. Mas eu acho que eu tive muita sorte de ter meu pedido, porque ele durou menos de um ano. Foi realmente super rápido, eu não imaginava. Mas aparentemente os pedidos por casamento eles costumam ser mais rápidos e a taxa de recusa é muito baixa. Eu espero que esse vídeo ajude vocês que estavam querendo pedir a nacionalidade, mas estavam um pouco perdidos ou meio desolados com todos esses relatos que a gente vê na internet, né? Espero que tenha motivado vocês a fazer esse pedido, porque, sinceramente, pra mim foi de boa. Enfim, eu não sei como funcionam nos outros departamentos franceses, né? Mas tentem, entendeu? Deu certo, deu certo. Mas enfim, tentem, porque eu sou a prova que funciona, gente. Mesmo se for meio enrolado, se for demorado, eu acho que vale a pena. Bom, fiquem à vontade para fazer comentários aqui, para perguntar o que vocês quiserem, para dar sugestões, enfim, tô aqui para isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!